Ui. Aqui. Pronto, já está. Entretanto, se calhar também ia pedir, apesar de eu saber que isto fica mais interativo, ver-nos uns aos outros, por causa de questões de internet, como ainda somos alguns, se virem que a vossa internet fica lenta ou se desconecta, é preferível tirarem a vossa câmera, está bem? Pronto. Ok, então, outra vez bem-vindo a todos, porque entretanto já chegou mais pessoas. Eu sou a Margarida, trabalho na Montijo, sou uma das técnicas de conservação da associação e basicamente nós, a associação é a Montijo é uma associação de conservação da natureza e nós gerimos territórios abandonados em Portugal em prol da conservação e do aumento da biodiversidade, para tentarmos criar aqui alguns ecossistemas mais resilientes aos fogos. Nós temos vindo a receber, desde o início da constituição da associação, vários estagiários de universidades e de escolas superiores, etc., que têm desenvolvido os seus projetos de estágio, de licenciatura ou de teses de mestrado connosco e nas nossas propriedades. Normalmente são temáticas sempre relacionadas com o tipo de gestão que a Montijo faz e que depois trazem alguns resultados interessantes para nós, de forma a nós também percebermos como é que a gestão que nós estamos a fazer está a evoluir. Pronto. Que é o caso então do Guilherme e da Sara. Portanto, a Sara esteve connosco em 2019 e o Guilherme esteve connosco em 2020 e agora também está a trabalhar connosco. Portanto, foi contratado este mês como técnico também de conservação e faz parte da nossa equipa. Pronto. A Sara esteve a trabalhar na questão das invasoras da Áquia sericea, portanto em nome comum Áquia espinhosa, e o Guilherme na Acácia dialbata, nome de comum Mimosa. Portanto, a Montijo tem duas propriedades onde a Sara e o Guilherme estiveram a trabalhar, que é a Costa da Cela e Vieiro. Uma delas faz parte de São Pedro do Sul, a outra de Aroca, e estas propriedades têm estas duas invasoras e nós decidimos fazer esta gestão destas espécies de forma manual. Portanto, fazendo arranques, depois colheita das sementes no caso da áquia e na acácia fazermos descasque das mesmas. Pronto, não me vou também alongar muito para depois o Guilherme e a Sara poderem explicar. E acaba por ser muito importante para nós estes trabalhos que eles os dois desenvolveram, para nós conseguirmos perceber se este controle que nós estamos a fazer das invasoras está a resultar ou não, e se não está, o que é que está a acontecer de contrário, e potencialmente podermos aqui discutir novas intervenções. Pronto. Porque é que a Montijo escolheu um bocadinho este processo manual de gestão das invasoras em vez de ser processos químicos, como, por exemplo, usando fitofármacos? Tem a ver especialmente com o facto de a Montijo dar muita importância ao voluntariado. Portanto, nós queremos envolver as pessoas connosco e usando fitofármacos isso não seria possível e, portanto, acabamos por optar por fazer este controle manual, até porque temos projetos que acolhem voluntários de longa duração e, portanto, seria a aposta mais eficaz e mais vantajosa. Pronto. Sem me alongar então muito mais, vou passar a palavra ao Guilherme. Guilherme, quando quiseres, força. Para quem quiser, se quiserem ir fazendo comentários ou perguntas no chat, estejam à vontade, depois no final das apresentações retomamos a elas, e também se quiserem podem fazer um raise hand e eu vou apontando quem é que pediu para falar e no final falamos todos. Portanto, Guilherme, quando quiseres podes começar. Obrigado.
Estou a partilhar, estão a ver? Sim, está tudo bem. Ok. Fixe. Ora bem, então, muito boa tarde a todos. Eu vou dar início à apresentação do meu trabalho de estágio de licenciatura, licenciatura em Biodiversidade e Conservação da Natureza, que foi apresentado no ano passado, quer dizer, devido a motivos de pandemia, na verdade foi apresentado este ano, mas era suposto ter sido o ano passado. Então, sem me alongar mais, eu vou dar início. Esta parte, acho que estamos todos mais ou menos dentro do assunto. A Montijo, o que é que a Montijo faz, onde é que a Montijo é sediada, a questão dos sócios, as propriedades geridas e desta forma não me vou alongar porque a última vez que apresentei este trabalho estive no tempo. Para introduzir, as espécies invasoras são espécies que se propagam muito e têm uma grande resiliência porque evoluíram noutra região biogeográfica, evoluíram com, por exemplo, predadores completamente diferentes. No caso das plantas, a herbivoria é feita por animais que não existem cá e desta forma elas têm uma resiliência que faz frente às nossas espécies nativas e que muitas vezes as suprime mesmo e pronto, por aí no caso da acácia da albata que se formam aqueles acaciais densos em que não cresce lá nada, um pouco semelhante aos eucaliptais, se bem que ainda não é, mesmo assim não é bem a mesma coisa. Tem diversos impactos ambientais e não só, nos ecossistemas, nos ciclos de fogo. As espécies invasoras, em geral, as plantas invasoras alteram os ciclos de fogo para menos anos. Nos solos, alterações de pH, alterações da própria patologia da formação do solo, acidificação de recursos hídricos, por exemplo, a paisagem, socioeconómicos, como por exemplo produtores florestais ou produtores agrícolas que ficam sem poder produzir porque têm lá as espécies invasoras instaladas, e socioculturais que não são muito falados, mas também existem. As novas gerações veem uma acácia, por exemplo, que é o tema que eu estou a desenvolver, e não se apercebem que aquilo é coisa tão bonita, aquilo é nosso, não sabem se é nosso, não, mas assumem como sendo isso. Isso é um problema, a meu ver. O principal do estágio foi as invasões da acácia da albata nas propriedades da Montes Vieiro e Costa Bacel, que são protocoladas com a Altri Florestal, e existem lá algumas manchas de invasoras. A acácia da albata, nativa do sudeste da Austrália e ilha da Tasmânia, portanto, lá está o que falei anteriormente, uma outra região biogeográfica que a única coisa que tem em comum é o clima. Já vamos lá. Invade zonas abrangidas por climas mediterrâneos por todo o mundo, sul da Europa, norte da África, sul da África, este da América, Califórnia, por exemplo, este da América do Sul e da América do Norte, Argentina, por exemplo, também. Introduzida em Portugal para fins ornamentais. Eu sinceramente não consigo apreciar a beleza da acácia em flor, que nesta altura, mas há quem, inclusive próprios voluntários da Montes, que estão lá a tirar fotografias à acácia nesta altura do ano porque é fantástico, é amarela e é bonita e para mim não dá, mas reconheço que, por exemplo, se eu fosse à Austrália, reconhecia que é uma espécie com flores bonitas, é uma espécie bonita, até mesmo a própria folha tem fixação de solos devido ao sistema radicular extenso e complexo. Foram introduzidas também para fixação de solos e produção, por exemplo, e de produção linhosa. Se nos lembrarmos que a nossa sociedade aqui nos anos 50, anos 60, anos 40 era muito mais pobre e que alguém disse: está aqui uma planta que se plantares, ela vai estar sempre a crescer, vai estar sempre a dar lenha. Pois, só que agora neste momento já não há gente suficiente para
já não há gente suficiente para tirar a lenha toda que a acácia produz. É das espécies invasoras mais problemáticas que se encontram instaladas em Portugal, pelo menos falando de plantas. Existe um ranking que classifica as invasões biológicas, e eu peço desculpa, não tenho a classificação da acácia da albata presente, mas é das mais problemáticas que nós temos. Objetivos deste presente trabalho: caracterização da flora em áreas invadidas e não invadidas. Acho que só caracterizando a flora é que podemos ter a ideia da dimensão do estrago, do impacto que a presença da acácia causa na nossa flora nativa. A caracterização dendrométrica das áreas invadidas, saber se qual é o diâmetro, qual é a densidade da área invadida, pronto, a densidade de número de plantas por metro quadrado, dizendo assim. Isto considero importante, considero muito importante a nível depois das decisões de gestão a tomar. Também vamos lá mais à frente. Crescimento e dispersão das manchas invadidas. Empiricamente, quanto é que elas estão a crescer por ano em área ou individualmente. Avaliação das intervenções de controle que têm vindo a ser realizadas pela Montes com os voluntários. Está a resultar? Não está a resultar? Está a resultar mais ou menos? Está a resultar a 30%? Se não tiver a resultar, será que está a fazer pior? É nessa ótica que eu introduzi este objetivo no meu trabalho, e lá está o que já tinha metido um dedinho há bocadinho, vou falar disso: a elaboração de um plano de gestão das áreas invadidas. Saber quais são as melhores decisões a tomar em termos de gestão, o que fazer. Será que é melhor descascar? Será que neste caso é melhor arrancar? Será que é melhor usar fitofármacos, por exemplo? Eu não tenho grandes filtros em relação a isso. Para mim, o que conta muito mais é sempre a externalidade do que nós estamos a fazer. Metodologia: foi utilizado o software ArcGIS, mais propriamente o ArcMap, para edição de cartografia, dizendo mais corretamente do que o que aqui está. Inventariação florística: o método da área mínima consiste em inventariar a partir de coordenadas aleatórias um quadrado de um metro quadrado, portanto 1 metro por 1 metro. Se encontrar mais do que uma espécie aí, inventariar o segundo metro quadrado ao lado. Se encontrar novas espécies que não foram encontradas no primeiro, inventariar 2 metros quadrados em cima, totalizando um quadrado de 4 metros quadrados. Eu não sei se estão mais ou menos a visualizar. Pronto. Índices de biodiversidade: o que nos indica matematicamente as consequências que a espécie invasora está a ter na área, em termos de como explicar isto, da semelhança do que disse aqui atrás, caracterização da flora em áreas invadidas. Neste caso, referir matematicamente a quantidade da biodiversidade, ou a dominância de certas espécies, ou passando à frente, já me estou a alongar muito neste tópico. Dispersão e crescimento: recolha de dados de imagem satélite. Acho que é mais ou menos claro, através de detecção remota, determinar quanto é que as manchas estão a crescer anualmente, por exemplo. Não, neste caso fiz anualmente, percentualmente, quanto é que as manchas evoluem. Avaliação de intervenções de controle. Recolha de dados relativos ao insucesso. Ir para o campo, pronto, em suma, ir para o campo, olhar para as plantas, detectar as que já foram intervencionadas, por exemplo, no caso do descasque,
ver se as plantas refizeram a casca, se as plantas emitiram novas varas, se as plantas emitiram novas varas e refizeram a casca. E é isso. Esta parte, eu no último PowerPoint eu pus o meu mail, se alguém tiver muito interessado em ter o formato PDF do meu relatório, por favor que me mande um e-mail a pedir, porque eu também não vou ter tempo para estar a explicar, mas no fundo, para um melhor entender dos métodos de gestão que vão poder ser, que poderão ser aplicados, acho que é importantíssimo fazer uma caracterização biofísica, e posso explicar nas seguintes cartas, que neste caso, eu não pus aqui as cartas todas no trabalho, estas são as referentes ao relevo. Eu, assim, só para explicar muito resumidamente, por exemplo, eu não posso tomar uma decisão de gestão aqui no Vieiro, nesta zona a vermelho, que tem um declive superior a 30%. Eu não posso decidir por ali, por exemplo, tomar uma decisão de gestão com recurso a máquinas pesadas, por exemplo, porque não é seguro, não é económico. E ninguém faz isso no geral na floresta e na conservação da natureza, e seja o que for. Portanto, exposições, por exemplo, se eu se eu colocar novas espécies, por exemplo, árvores, para mitigar os efeitos da espécie invasora, se eu colocar como uma espécie que tem uma exposição preferencial sul a norte, é provável que não resulte. E é neste sentido que eu considero que a caracterização biofísica é muito importante, não só neste tipo de trabalho, mas em muitos outros tipos de trabalhos. A espessura do solo, por exemplo, para mitigar os efeitos de espécie invasora, decidir plantar, por exemplo, carvalho alvarinho, quercus robur ou cerejeira, Prunus-Avium, e eu tiver uma espessura que não for adequada, que se eu tiver 30 cm de solo ou uma planta que exige no mínimo 1 metro, não vai resultar também, não é adequado. Então, esta caracterização biofísica tem esse objetivo de ser um auxílio muito mais para o plano de gestão do que propriamente para outra coisa. Variáveis, aqui estão os recursos hídricos. Este Rio Grande aqui em Costa da Selo é o Rio Paiva. Os recursos hídricos são também muito importantes, porque a água, os rios, os cursos de água são um meio de transporte fenomenal para quase todo o tipo de sementes. E em relação a variáveis entrópicas, a rede viária, por exemplo, à semelhança do que eu acabei de dizer dos recursos hídricos, a rede viária é também ela uma forma fantástica de propagar espécies invasoras. A gente vai lá, de carro, trator, de carrinha, passa umas quantas sementes de acácia ou de áquia, ou seja o que for, ficam presas ao rodado, e vamos andar a espalhar pelas bordas das estradas, e de modo que também é importante. Carta carta de rede de linhas elétricas, por exemplo, que neste caso só existe em Vieiro uma linha elétrica, particularmente importante, porque a EDP costuma roçar os matos debaixo das linhas de baixa e média tensão. Portanto, esta mancha aqui a amarelo, estamos mais ou menos a ver no que é que aquilo deu. A caracterização da flora em áreas invadidas e não invadidas. Em Costa Bacelo existe floresta clímax, que não existe em Vieiro. Em Vieiro, a acácia é a espécie dominante daquele sítio, enquanto que em Costa Bacelo a acácia até pode ser muito grande, mas está sempre ensombrada por um conjunto de outras árvores. E isto, mais à frente, quando eu explicar os números, quando eu disser os números, isto vai ajudar muito a explicá-los, esta existência de floresta clímax, porque, de certa forma, a sombra é um bocado inimiga do acacial no seu todo. A acácia da albata é a espécie dominante em Vieiro e não em Costa do Selo, pronto, exatamente como tinha dito na linha anterior. A percentagem de cobertura da acácia da albata em Costa Bacelo é aproximada
à percentagem de cobertura de todas as outras espécies do estrato inferior. Portanto, ervas, arbustos, de um grosso modo, tudo o que não seja árvores grandes constituintes da floresta clímax, a percentagem de cobertura da acácia da albata é mais ou menos a mesma do que todas as outras espécies que se encontram ao nível do solo, mais ou menos, falando de um modo geral. No vieiro, a percentagem de acácia da albata é muito superior. E entende-se melhor com este gráfico aqui. Caracterização da flora em áreas invadidas e não invadidas. Em vieiro, a acácia da albata tem uma taxa de cobertura, e isto estamos a falar, atenção, de estratos inferiores, sem contar com a floresta, claro, que no caso de vieiro não existe e, como disse, no caso de Costa Bacelo é dominante. A acácia da albata tem aqui 80 e picos por cento de taxa de cobertura, enquanto que todas as outras espécies têm 10, 12%. Em Costa Bacelo, as outras espécies até têm um pouquinho mais do que a acácia da albata, taxa de cobertura. Nos locais sem presença da acácia da albata, onde eu realizei o inventário florístico que falei na parte da metodologia, em Costa Bacelo, ou seja, porque é que isto é importante? Porque se nós não tivéssemos estas barras azuis, que representam a taxa de cobertura da acácia de albata, estas duas barras da direita são o que podíamos esperar ter aqui na esquerda, nas barras laranjas da esquerda. Mas, devido à influência da existência de uma invasão biológica, essa mesma invasão biológica não permite que exista uma taxa de cobertura tão grande destas outras espécies. Falando dos lugares com a acácia de albata. Isto foi o resultado dos inventários florísticos, tanto em Vieiro como em Costa Bacelo. É algo que também não vou perder muito tempo, mas que vou só chamar a atenção que de todas estas espécies, isto não tem aqui os nomes comuns, tem só os nomes científicos, as verdes são as nativas, as amarelas são as introduzidas sem potencial invasor e as que estão a vermelho são as invasoras que foram encontradas nos locais onde existe a acácia da albata. E passo a explicar: Amaranthus sp, Bidens frondosa, Conisa e Bidens frondosa, especialmente a Conisa, é uma espécie invasora que está em todo lado, não tem grande impacto paisagístico, é uma erva anual e tal, mas está praticamente em todo lado, deve ser da planta invasora que mais está espalhada por Portugal, a acácia da albata, claro. Eucaliptus globulus, que não sendo uma espécie com potencial invasor semelhante, por exemplo, ao da acácia, mas que não está decretada por lei como uma espécie proibida de plantar, como todos sabemos, tem algum potencial invasor. E seria de todo esperar encontrar o Eucaliptus globulus, porque a Altri ainda tem muitas partes ao redor das propriedades que estão plantadas com eucaliptos. A Phytolacca americana é conhecida como a tintureira, é uma planta também relativamente comum e é uma invasora. Biodiversidade vegetal. A biodiversidade vegetal dos locais invadidos versus locais não invadidos. O índice de riqueza específica indica empiricamente o número de espécies que foram encontradas na parcela. Tendencialmente, nas parcelas com acácia, o índice de riqueza específica é sempre inferior. Em Costa Bacelo, comparando neste caso sem acácia Costa Bacelo e sem acácia Vieiro, Costa Bacelo tem uma riqueza específica superior. O índice de Simpson médio indica-nos a probabilidade de duas espécies encontradas não serem a mesma. Isto traduz-nos a dominância das espécies. Claro, como seria de esperar, onde existem invasões biológicas, esta probabilidade vai ser mais perto, vai estar mais perto de zero. Ainda assim sendo,
Em Costa Bacil é uma propriedade espetacular em termos de vegetação, honestamente, na minha modesta opinião, é porque todos estes índices, se tirarmos daqui a parte das acácias, todos estes índices indicam-nos mais biodiversidade em Costa Bacil. O índice de Shannon médio não conta apenas com a quantidade de plantas, mas também com a quantidade de indivíduos que cada ou seja, não conta só com o número de espécies, mas também conta com o número de indivíduos que cada espécie, com que cada espécie conta na parcela. Resultados esperados, neste caso, nós procuramos os resultados maiores, era o que seria mais vantajoso, porque indicaria maior biodiversidade e maior diversidade específica, e como é de esperar, é inferior nos locais com a acácia ainda passando à frente. Por favor, avisem-me se eu estiver a demorar muito para eu começar a acelerar isto. Falta de mais ou menos 5 minutos. Tá, obrigadíssimo. Mais ou menos 5 minutos. Desculpa lá, deixa-me só dar uma vista de olhos aqui. Eu saí do modo de apresentação? Sim, saíste. Ok, peço imensa desculpa. Estava só a tentar ver quantos slides é que ainda me faltavam. Ok, acho que tenho que despachar mais ou menos isto. Não, podes-te prolongar mais um bocadinho, Guilherme, porque tu abordaste muitos assuntos que eu também tinha na minha apresentação. Ok. A caracterização Olha, das também áreas. te peço desculpa por isso. Não, até nós fizemos no mesmo sítio. Sim. Caracterização dendrométrica das áreas invadidas. As densidades médias maiores em Vieiro do que em Costa Bacil. Como já referi antes, aquele extrato dominante arbóreo não permite que os acaciais tenham uma densidade tão grande, tanto de total de varas, ou seja, como de número de indivíduos, como de varas que cada indivíduo tem. Diâmetro médio das varas da acácia da albata. Em Costa Bacilo, o diâmetro é maior. E isto não é... vou admitir que não é certo, mas não vou dizer na minha opinião, mas pela minha forma de ver, pela minha forma de pensar, isto está intimamente relacionado com o facto de em Costa Bacil passar lá um recurso, um rio enorme que pronto, as plantas têm muito mais disponibilidade hídrica. Não sei se repararam na carta de recursos hídricos, mas os acaciais de Costa Bacil estão todos instalados junto ao Rio Paiva, na zona ribeirinha do Rio Paiva, e não só a disponibilidade hídrica, o próprio Rio Paiva arrasta lamas extremamente férteis, ou seja, vão ter uma maior capacidade, um maior boost, por assim dizer, para crescer do que aquele solo pobre, xistoso e seco de Vieiro. Tem água o verão todo. Este gráfico preferia apresentá-lo mais à frente, aqui mesmo. Crescimento e dispersão de manchas invadidas, comportamento de dispersão individual. Esta estimativa foi calculada com base na rebentação de indivíduos aleatórios nas manchas de Vieira e Costa Bacil. A rebentação de raiz é superior em Costa Bacil. Semelhante ao que eu falei, eu penso que está relacionado com o que eu falei Tenho quase a certeza. Não posso admitir porque não tenho evidência suficiente para isso, mas tenho a certeza que também está relacionado com isso. Terras mais férteis, maior disponibilidade hídrica no verão. Crescimento e dispersão das manchas invadidas. Foi o tal que foi calculado com recurso a uma detecção remota assim meia... pronto, com imagens de satélite desde 2003, e nesta tabela pode-se ver o crescimento anual da mancha.
Isto foi só feito em Vieiro, obviamente, porque em Costa Bacil não seria possível, com a floresta a tapar o acacial não é possível ver por imagem satélite. Uma coisa muito interessante, crescimento sempre maior do que o registado anteriormente até 2015. 2006 a 1,6, 9,5, 13,8. Depois, a partir de 2015, o crescimento começa a ser. Está aqui um erro ortográfico. Começa a ser gradualmente inferior que o registado no período anterior. 13,7 passou para 5,9 e depois para 5,2 para 2,8, desculpem, entre 2019 e 2020. Isto, obviamente, também não tenho evidência para falar sobre este assunto. Mas 2015 é o ano em que a Montes protocolou com a Altri esta propriedade de Vieiro. Foi o ano em que, pronto, posso estar, isto, como disse, não tenho evidência nenhuma para falar sobre isso, mas pode, de certa forma, e até é provável, que esteja relacionado com isso, com o início dos trabalhos da Montes nas propriedades. Comportamento de dispersão associado ao fogo, sem me alongar muito por aqui. O fogo passou tanto em Costa Bacil como em Vieiro em 2016, sendo que em Costa Bacil não queimou, pelo menos na totalidade, os acaciais, porque lá está, estão instalados na zona ribeirinha. A rebentação calculada foi, a rebentação média, foi de 7, quase 2 novas varas, 7,7 novas varas por indivíduo após o fenómeno de fogo. Já o comportamento de dispersão associado ao corte raso, e aqui se não perceberam o meu tom quando estava a falar do corte raso por baixo da faixa de contenção da EDP, por um cálculo semelhante ao anterior com o fogo, na mancha 2, estimou-se uma rebentação de aproximadamente 4 varas por indivíduo cortado. Ou seja, por favor, tudo menos cortar para tentar gerir estas espécies. Avaliação de intervenções de controlo. A avaliação do insucesso. Intervenções de descasque, ou seja, o insucesso está associado nas intervenções de descasque, o insucesso está associado à reconstrução de casca, rebentação no tronco ou rebentação de raiz, no caso da planta que estamos a falar. O insucesso nas intervenções de arranque está relacionado com rebentação de raiz ou remoção parcial do indivíduo, que na prática é algo que vai gerar rebentação de raiz. Isto é insucesso no descasque. Por exemplo, uma acácia enorme em Costa Bacil, que para além de ter refeito a casca, rebentou de raiz. Eu não sei, peço desculpa se isto não estiver assim muito visível para todos, mas na imagem do meio existe uma quantidade tão grande de varas provenientes do mesmo indivíduo, que é o velho indivíduo era esta coisa preta que aqui está, que foi queimada pelo fogo. Que na prática, como as varas são tantas, cada uma delas vai, ou seja, o sistema radicular vai distribuir a água que recolhe por todas estas varas. E eu quando vou a descascar, eu ou alguém, a descascar um indivíduo deste género, primeiro para a intervenção ser bem sucedida, vou ter que descascar todas as varas referentes ao indivíduo. E depois, cada uma destas varas vai ser muito mais difícil de descascar do que um indivíduo que tenha uma vara apenas. Porquê? Porque pronto, e dando uma noção geral do descasque, o descasque o descasque resulta como intervenção de controle porque remove o floema, os tecidos, os quais os fotoassimilados descem, mas que se não estiverem úmidos vão ser muito difíceis de remover. E se forem muito difíceis de remover, é provável que fiquem lá filamentos de células de floema que refaçam a casca, coisa semelhante à imagem que está mais à direita. Isto é um indivíduo que foi descascado 2 vezes. Foi descascado a primeira vez,
refez a casca, continuou a crescer o lenho e depois, espero, na verdade fui eu que descasquei esse indivíduo, espero que agora tenha morrido. Na imagem que não é a mais à direita, é a segunda mais à direita. Estamos aqui a ver uma acácia também de vários troncos, que tem os troncos todos encostados a um outro. Não sei se estão a ver estas bolas, estes círculos, estas elipses a vermelho. Os troncos estão encostados a um ao outro. E para o operador que vai remover, para o voluntário que vai remover a casca, vai ser muito mais difícil trabalhar com este indivíduo, porque ele vai ter que andar ali a fazer manobras, vai demorar muito mais tempo a remover a casca deste indivíduo, porque os troncos estão encostados um ao outro, e isto vai, para além de demorar muito mais tempo, a probabilidade do insucesso é muito, mas muito mais, é muito superior. Neste caso, o insucesso relacionado com o arranque, na imagem mais à direita, temos 2 indivíduos que foram arrancados e que o sistema radicular partiu. O que é que isto significa? Significa que, muito provavelmente, a quantidade grande de raiz que ficou no solo é suficiente para originar novas varas. E nesta imagem mais à esquerda da rebentação do arranque de raiz, que tem aqui o canivete suíço como referência, está aqui como insucesso. Porquê? Apesar de, na prática, este indivíduo ter sido removido com sucesso. Porque eu, por acaso, removi este indivíduo e dei conta que ambas as varas estavam ligadas por esta raiz subterrânea, que é bastante fininha. Mas uma pessoa mais desatenta poderia arrancar o indivíduo e ela partia aqui no meio e uma pessoa pensava, estou todo contente, removi o indivíduo. Mas a questão é pronto, estes estão próximos um do outro, 20, 30 centímetros, mas em Costa Bacilo, como aquilo é uma zona de areal, uma zona ribeirinha junto ao pai, uma zona de areal enorme, eu cheguei a arrancar de lá raízes que eu nem sequer sabia que era possível. Eu cheguei a tirar de lá raízes de 2 metros, isso é qualquer coisa de impressionante. É muito provável que no arranque uma pessoa não consiga dar conta de tudo. Se calhar aqui no fim deste cantinho de raiz, que eu, quando tirei a fotografia, por acaso ampliei e vi que estava partida e não vi lá nenhuma coifa, se calhar esta raiz continuava por mais 1 metro ou 2 e tinha lá outra vara noutro sítio qualquer. Isto são os dados relativos ao insucesso no descasque, porque o insucesso no... Ok, eu vou tentar ser o mais breve possível, acho que também já estou mesmo a acabar. Os dados percentuais relativos ao insucesso de intervenções de descasque realizados na Montes neste período. O insucesso no arranque, por razões óbvias, não é possível de classificar e de percentualizar. Em Costa Bacilo, a percentagem de insucesso foi 17%, enquanto que no Vieiro foi 40%. Isto muito provavelmente... Desculpem, ia dizer asneira e não vou optar por não terminar a frase. A percentagem de indivíduos que reconstruíram a casca. Em Costa Bacilo, 7%, em Vieiro, 23%. Isto porquê? Ok, e serve para os dois lados do gráfico. Isto porquê? Porque em Vieiro, como há menos disponibilidade hídrica, as acácias são muito mais difíceis de descascar, é muito mais provável que ficam lá os filamentos de casca e que reconstrua a casca. A dispersão da acácia de albata gerada por intervenções de descasco. Isto traduz-se no número médio de indivíduos que rebentaram por indivíduo descascado. Ou seja, eu descasco o indivíduo e ele gera rebentos de raiz. Em cada indivíduo descascado, por cada indivíduo descascado, rebentaram 0,17 e 0,37 em Vieiro. De 0,7 em Costa Bacilo, 0,37 em Vieiro. O número de novos rebentos por indivíduo descascado. Aqui estes dados é que são um pouco mais complicados, porque revelam que o combate às invasoras é muito complicado, porque na prática este dado significa que 70% do que nós andamos a fazer na Montes acaba por não resultar. Mas, apesar de tudo,
tem que se fazer, tem que se começar por algum lado e tem que se fazer. Não são este número, especialmente este número, 0,73, não é um número animador, mas é melhor do que 1. Ou seja, 73% é melhor do que 100% de novos rebentos por indivíduo descascado. Não sei se me estou a fazer entender bem. Vou mesmo ter que passar isto à frente. A gestão das manchas invasor da Cássia da Albata. E por acaso gostava de ter mais tempo para falar nisto, mas pronto, eu sou péssimo em gestão do tempo em apresentações. Parte da cor-de-rosa, gestão de efeito de margem. Vigilância contínua. Isto está organizado, isto é um plano a 5 anos. Vigilância contínua. Zona verde, primeira zona de descasque. Depois da primeira zona de descasque estar concluída, ir para a segunda zona de descasque. E não só esta zona de arranque por raiz contempla plantações de prunojávio e quercus cerejeira e sobreiro. Porque acredito, isto está mais que é mais que evidente, há mais que provas disso, que o ensombramento é das melhores formas de gerir as invasões biológicas de plantas e de impedir o alastramento das manchas. Gestão da mancha 2 em Vieira, não me vou alongar também nisto, mas o que é que há de diferente aqui é que esta faixa a verde corresponde à faixa que é roçada pelos senhores da EDP, que é a faixa de gestão de combustível correspondente à linha elétrica que lá passa. E eu acredito que nesta situação, em que a rebentação média é 4 varas, a melhor forma de gerir é a aplicação de fitofármacos, não na sua normal aplicação de pulverização, mas sim em corte e pincelagem ou injeção, mas neste caso a dimensão das plantas não permite injeção, por isso seria corte e pincelagem de, neste caso, glifosato a 33% de concentração. Não falei da gestão das manchas invadidas de Costa Bacilo nesta apresentação. Se quiserem consultar o PDF do meu trabalho, por favor, enviem um mail e terão acesso ao meu relatório quase imediatamente assim que eu vir o mail, porque acho que as espécies invasoras é precisamente uma coisa que temos que falar, que temos que informar a sociedade em geral, e obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Guilherme. Desculpem por ter demorado mais do que o que devia. A Sara deu o tempo dela, portanto acho que está tudo bem. Desculpem. Sara, tens o microfone desligado. O teu microfone continua desligado. Pronto, acho que agora já me conseguem ouvir. Agora já está. Força, quando quiseres. Conseguem ver a minha apresentação? Sim. Ora, houve muitos fatores que o Guilherme mencionou. A minha apresentação, mesmo assim, é muito mais sucinta que a do Guilherme. Eu também me licenciei pela mesma licenciatura que o Guilherme, em Biodiversidade e Conservação da Natureza, entre que ele, creio que acabou a licenciatura no ano passado, já foi há 2 anos. Este relatório foi elaborado em prol do estágio da licenciatura, em que foi abordado controle das invasoras, mais propriamente a Acacerícia. Também foram nas mesmas áreas que as do Guilherme, que eram as áreas que na altura a Montes coincidia e onde existiam as espécies de estudo. Vou falar um bocadinho sobre a biodiversidade. A biodiversidade foi um termo que apareceu recentemente, mais ou menos há 40 anos, foi em 1980. Apareceu com o propósito de alertar a sociedade para que esta tomasse medidas em termos de travar a perda de meio ambiente. Nos dias atuais, é muito mais usual ouvirmos termos de biodiversidade e conservação da natureza.
Aliás, até a nossa própria legislação portuguesa já complementa regras e medidas que são obrigatórias em prol de estas. Estas são derivadas não só também da União Europeia, e nós fazemos parte, e por isso também existe um enorme leque de regras que também temos que impingir derivado a isso, mas também pelo facto de Portugal conter um vasto leque de diversidade de património, tanto geológico como em termos de biodiversidade. Nós temos uma flora em termos de espécies e fauna muito alargada. Aliás, no nosso território conseguimos encontrar representações em termos de espécies que são de acordo a 22% da totalidade da União Europeia e de 2% em níveis mundiais, ou seja, nós temos um grande e maravilhoso património natural e, para o protegermos e para continuarmos a usufruir de todos os bens e serviços que este nos permite, foram sendo criadas ao longo dos anos associações de conservação, como a Montes, que todos nós conhecemos, tal como a Margarida disse no início, a Montes concentra todas as suas ações em prol da conservação da natureza, principalmente na regeneração de povoamentos que foram muito afetados, em maior parte dos casos por incêndios, e não vou alongar muito nesta parte porque a Margarida fez a apresentação. As invasoras, já explicou aqui o que é que eram invasoras, por isso faço minhas as palavras do meu colega, sendo que, reforçando, as espécies invasoras são das maiores ameaças à biodiversidade e tanto a Agenda 2020 como a Agenda 2030 têm especificamente isso nos seus complementos, ou seja, hoje em dia, tomar medidas para as espécies invasoras não só é facultativo, como é obrigatório. Existem enormes medidas para isso e o que é essencial, principalmente nos dias atuais, é fazer informação, porque para além de nós temos muita informação vinda de fora, mas para o nosso ambiente, para as nossas condições bioclimáticas, ainda não existe tanta informação. Por isso é que é tão importante nós, para além de trabalharmos sobre o assunto, produzirmos informação e divulgá-la, tanto ela estando mal, tanto ela dando resultados benéficos, como às vezes dando resultados que não sejam benéficos, para que estes sirvam de complemento para as futuras ações. A espécie invasora que eu irei mencionar é a Áquia cerícea. Em termos de caracterizações, a Áquia cerícea é um arbusto, uma pequena árvore que pode atingir até os seus 4 metros. É muito conhecida pelas suas agulhas, que são extremamente picantes, principalmente quem anda no campo a fazer ações de controle sabe. Convém usarmos sempre proteções. Estas têm dimensões bastante características, são grandes, podem atingir até os seus 8 centímetros. As flores essas não são muito vistosas, são de cor branca, não são muito bonitas, por assim dizer. Os seus folículos, usualmente frutos, são de casca rígida, cor castanho escuro, tem assim um biquinho também picante. Eu acho que toda a espécie em si é picante. Dentro do seu folículo estão armazenadas as sementes, 2 sementes aladas uma à outra. Estas só são libertadas quando a árvore sofre algum tipo de perturbações. Perturbações, usualmente, principalmente no nosso país, por fogo, mas também podem ser libertados por perturbações como cortes, entre outras. Ao serem perturbadas, o folículo em si abre e liberta todas as suas sementes que são projetadas a grandes distâncias, que é um dos grandes problemas, porque irão causar focos de invasão. E esses focos de invasão, por norma, são muito densos e extensos. A densidade desta espécie invasora é muito problemática, porque por norma é impenetrável. Esta espécie foi introduzida inicialmente para fazer sebes, mas nesses tempos era controlada. As sebes eram colocadas à volta dos territórios agrícolas e entre outros para que os animais não pudessem entrar. Hoje em dia é mesmo essa característica que causa tantos problemas a nível da fauna. Porque quando existe a espécie Áquia, os animais não conseguem fazer absolutamente nada daquele espaço, ou seja, irá estar a limitar todos os habitats,
tudo o que aquela área poderia dar em termos de serviços, em termos de ecossistemas, deixa de existir, porque para além de não dar espaço para outras espécies crescerem, porque a áquia sendo invasora, tal como o meu colega já explicou, tem em níveis de compatibilidades muito elevadas, ou seja, não tem predadores e vai-se desenvolver nas suas perfeitas condições. Em Portugal, este mapa foi retirado do site das invasoras.pt, isto já foi feito, creio que em 2014. Eu acredito plenamente que hoje em dia todo o nosso território nacional está repleto de áquia cerícea, ou seja, estas pequenas manchas aqui a branco, que seriam sítios onde não teriam sido avistados a áquia cerícea, atualmente eu creio que já existem lá. Por isso acho que é um dos problemas que está frequente, que é muito importante em Portugal. Não tem tantas áreas ou tanta importância como a acácia da albata, porém o seu nível de gestão é muito mais complexo, porque determina meios que têm que ser mais elaborados devido às suas características. Os tipos de controle existentes. Existe o controle físico, que se pode organizar pelo arranque manual ou corte. O arranque manual é a medida mais praticada pela Montes. Este consiste em, basicamente, quando a áquia ainda não atinge grandes dimensões, ainda são plantas jovens, arrancá-la tem que se ter em atenção aos seus frutos, ou seja, quando já existem frutos na espécie, têm que ser retirados, guardados, para posteriormente serem destruídos em locais adequados. O corte, quando existem já indivíduos adultos, robustos, consiste no corte mais rente possível ao solo. Por norma, isto vai fazer com que as sementes sejam todas libertadas. Espera-se normalmente entre 12 a 18 meses para que haja regeneração dessas sementes. Quando essas sementes estiverem regeneradas antes de elas formarem a semente, corta-se, ou seja, existe a destruição total das novas plantas. Essa destruição pode ser feita por cardagens ou por fogo controlado. No caso das áreas que a Montes tem, os controles mecânicos não é uma opção devido ao seu elevado declive. Se acho que o fogo controlado é uma boa opção, nestes casos. As áreas de estudo são mais ou menos as mesmas que as do Guilherme, foi em Vieiro e em Costa Bacelo, porém que as minhas áreas de áquia são diferentes das de Albata. Eu utilizei 2 áreas em cada um dos territórios, áreas sem controle e áreas com controle. Estas áreas com controle foram feitas, evidentemente, pela Montes. As áreas com controle elaboradas em Vieiro já tinham sido feitas há mais tempo que as de Costa Bacelo. Aliás, eu ainda participei nas áreas de controle das de Costa Bacelo. O histórico de incêndios é muito importante referi-lo, que é um dos fatores principais para a disseminação da áquia cerícea. Como nós podemos ver aqui, em 2016, ambas as áreas viram o seu território a ser vítima dos incêndios na sua totalidade da área, ou seja, 100% da área ardeu, e isso elevou imenso à sua disseminação da áquia cerícea, por isso é que aquelas áreas estavam repletas de espécies invasoras. Como os incêndios são tão importantes para a disseminação das espécies, também elaborei as cartas de risco de incêndio em prol das ações de controle, ou seja, tal como também já foi referido, é importante que nas áreas com cotação máxima de risco de incêndio sejam elaboradas as ações de controle em primeira instância e com maior frequência. Assim, irá permitir com que seja possível uma erradicação de banco de sementes. Sendo que nestas áreas estiverem as espécies invasoras controladas, mesmo que o seu banco de sementes tenha desaparecido, mesmo que haja nas outras áreas, vai fazer com que estas áreas onde há mais probabilidade de ocorrer incêndios, faça com que, mesmo que quando acontece, não seja dispersado para as áreas vizinhas.
estudo realizado, eu realizei um pequeno estudo também à semelhança do meu colega, onde peguei nas áreas onde já tinham existido controle e onde não, para verificar ali se o que é que existe de diferente, se realmente obteve resultados positivos ou não. Podemos verificar nos índices de diversidade. Nos índices de diversidade, em Costa do Céu é bastante visível, são maiores nas áreas onde já existiu controle, em ambos os índices. Em Vieiro não é tão evidente, eu acho que não é tão evidente porque na altura o controle estava-se a fazer e ainda tinha ocorrido há muito pouco tempo. E creio que se neste momento fosse às mesmas áreas e fizesse os mesmos estudos, estes gráficos estariam muito mais elevados agora nas áreas de controle, porque eu acho que as metodologias utilizadas e que os controles efetuados tiveram realmente um impacto positivo. Ainda crente, tenho noção plena de que não se eliminou por completo o banco de sementes existente. Ou seja, vai existir sempre germinação até se eliminar, mas isso é uma das características mais chatas no controle às invasoras, porque as ações de controle não são feitas este ano nem no próximo, são feitas por norma de escalas temporais grandes, ou seja, é contínuo. Não se pode alargar, não se pode fazer uma ação de controle este ano e para o ano não voltar lá, não. Temos que continuar a ir, temos que continuar a insistir e bater na mesma tecla e só assim é que nós vamos conseguir ganhar a luta contra as invasoras. E eu acho que é nesses aspectos que a Montes trabalha muito bem, porque para além de ir ao longo dos tempos adquirindo novas áreas, mas vai sempre estando em controle das áreas em que já efetuou esses controles e estas ações. Não passa. Oi? Aqui, no estudo da percentagem de coberto, é evidente, e acho que a parte mais relevante é a percentagem de solo nu existente depois do controlo. Aí vou de encontro às notas que o Guilherme estava a fazer, é de extrema importância haver, se calhar, plantação ou dar um banco de sementes àquelas áreas depois dos controlos, porque o solo nu vai fazer com que haja possibilidade para que o banco de sementes existente volte a regenerar quando houver condições e, ao termos um solo nu, vai dar para que exista muita erosão e lixiviação do solo, ou seja, irá-se perder ali nutrientes e características do próprio solo que não será benéfico. Sara, 5 minutos. Então, já estou a acabar. Só falta referir que ao longo do estágio eu tive o privilégio de participar em praticamente todas as atividades que a Montijo estava a fazer durante aqueles 2 meses. Fiz de tudo. Andámos tanto as gestões de invasoras como engenharia natural, nas áreas ardidas, plantações, de tudo um pouco. E acho que todas essas ações levam a sua importância para a gestão dessas áreas e fazem a diferença, pelo menos no meu ponto de vista e no meu olhar, acho que tem importância e faz todo o sentido e acho que é um excelente trabalho que a Montes está a elaborar e que deve continuá-lo, claro, com a nossa ajuda. E, obrigada. Cumpri. Obrigada, Sara. Eu só aqui fazer o apontamento que eu acho que sim, principalmente naquela área de aqui cá em cima que tu estiveste a estudar, que nós fizemos o controle, acho que era importante nós fazermos, se calhar, ali algum banco de sementes, porque já estão a arrebentar mais algumas e aquele solo realmente ali é um bocado. Nós, entretanto, já encontramos mais áreas daqueles, né, que também já andámos a controlar. Mas acho que é um ponto essencial, porque como aquelas áreas já estão há tanto tempo com espécies invasoras, por vezes já não têm bancos de semente das nossas espécies nativas. E eu sei que se esperássemos e continuássemos com as ações de controle, mais tarde ou mais cedo elas iam germinar. Mas se podemos meter ali a mãozinha, acho que seria mais eficaz. Sim, aquela área depois também nós encontramos por lá uns carvalhos que já estamos a fazer a condução da regeneração e potencialmente eles já vão nos dar bolotas brevemente e depois ajudam aí nessa questão. Portanto, obrigada a vocês pela vossa apresentação. Eu vou passar então para a parte de debate e de questões.
Não sei, quem tiver perguntas, por favor, esteja à vontade para fazer tanto à Sara como ao Guilherme ou a mim. Podem fazê-lo. Ok. Força, Luís. Ok, viva, espero que me estão a ouvir bem, certo? Sim. Olá, muito obrigada a ambos. De facto, a luta contra as invasoras é desafiante e isto sempre serve para conhecer um pouco melhor o trabalho que está a ser feito na Montes e a luta que continua. As minhas questões, eu gostei bastante das apresentações, mas as minhas questões eram mais para o Guilherme, porque me suscitaram aqui algumas dúvidas. Primeiro era mais de metodologia, naquela questão da cartografia da espessura do solo. Se esta cartografia depois tinha uma boa compatibilidade com a área, dado que estamos a tratar de pequenas áreas comparativamente, e que é um solo muito esquelético e que eventualmente aparecem algumas pequenas bolsas de solo melhores, com maior profundidade, porque muitas vezes ao utilizar esse tipo de cartografia de base é uma escala muito grosseira, e se de facto sentiste que havia essa ligação real com a área de estudo. Obrigado pela tua pergunta, Luís. É totalmente pertinente, porque estas cartas, aliás, não sei se estudaste no ISA, mas estas cartas foram elaboradas por eles e foram elaboradas à escala nacional. Eu no relatório em si mencionei esse facto. Realmente, falando precisamente da espessura do solo que tu perguntaste, elas não são totalmente verídicas de toda a área coberta. Portanto, existem, como tu disseste, bolsas de solo menos exposto e mais exposto. A questão da instalação, a questão das invasoras, da cássia de albata em particular, é que está instalada em solos ainda mais profundos do que o que está na carta. A propriedade de Vieiro foi, em tempos, uma propriedade agrícola, de agricultura de sequeiro. Estamos a falar também de pomares e de outras coisas, e foram construídos socalcos com muros de xisto, e estes muros de xisto acrescentaram à profundidade já existente do solo, pelo menos em parte, cerca de 1 metro, 2 metros de terra boa. Isto também contribuiu muito para o desenvolvimento das próprias espécies invasoras, que encontraram um porto seguro para desenvolver o seu sistema radicular. Não sei se respondi, mas de facto é verdade, não falando, por exemplo, de cartas de exposição, cartas de clive, que não é o caso, mas profundidade de solos ou deixa-me dar aqui uma vista de olhos só para ver se tenho mais uma ideia, por exemplo, de uso e ocupação de solo também, uso e ocupação de solo, isto foi tirado da CAOP, da COS, da Carta do Uso de Solo de 2015. Parte disto já não está atualizado e neste caso específico da ocupação de solo existiu de facto uma lacuna no trabalho, porque há partes que estão classificadas como florestas de eucalipto que já não são florestas de eucalipto. Perfeito. Pois eu sei que nem sempre é fácil estar a lidar com esse tipo de informação. E se eu pudesse, aproveitava para mais uma questão, se a Margarida me permitir. Era mais sobre a questão na secção da detecção remota, quando se estava a avaliar a evolução anual das áreas. 2015, esse ponto de infecção ser atribuído a Montes, eu acho difícil, porque se a memória não me falha, na altura as intervenções da Montes aí eram praticamente nulas, mas se depois a minha questão era se estas áreas poderiam ser reflexo ou de intervenções da REN, dado que está então aí, ou então depois também qual seria o impacto do incêndio que houve em 2016 nestas áreas,
se influenciou muito essa percentagem de variação. Claro que sim, ainda por cima eu tenho de admitir que isto foi uma detecção remota, já foi feita numa fase adiantada do trabalho e que não é completamente fidedigna. Por exemplo, as primeiras imagens de satélite que existem revelaram que existia exploração florestal. Aquilo estava tudo coberto de eucalipto e existiu exploração florestal em 2002, 2003. Portanto, as primeiras imagens de satélite que eu tenho está tudo a solo nu, praticamente. Ou seja, assim sendo, se existia já lá um núcleo da caça, se existiam já lá manchas da caça, e se o pessoal andou lá a passar com as máquinas por cima, naturalmente a área ficou muito mais reduzida, a área que eu consegui detectar ficou muito mais reduzida do que o que na realidade é, porque o sistema radicular continuava lá. E a partir daí a arrebentação traduziu-se de forma, pode-se traduzir de forma exponencial no que eu conseguir ver nas imagens de satélite. Ou seja, se as raízes já lá estavam, a partir daí foi só crescer fazer crescer o resto da mancha. Em relação aos incêndios, claro que sim, claro que sim. Um incêndio vai-me apagar grande parte daquilo que eu posso ver remotamente visto de satélite. Eu não, por isso, sim, essa lacuna, essa lacuna existe sim, senhor. E não foi mencionada no trabalho. Ninguém é perfeito Sim, e a verdade é que dar aqui e a verdade é que isso. Vou dar Não, aqui muito obrigado. Não, eu fiquei esclarecido. Eu sei que nem sempre é fácil e os prazos e tudo mais, e tenta sempre fazer o melhor trabalho e o trabalho em geral acho que está muito interessante e gostei da apresentação e depois irei então enviar um e-mail também para conseguir ler um pouco melhor o relatório. Mas muito obrigado a ambos. Só aqui também dar um ponto, porque Guilherme, tu disseste duas descidas da quantidade, da densidade das acácias. A primeira sim, acho que é como o Luís estava a dizer, provavelmente é do fogo, porque a Montijo não fazia muita intervenção lá, mas a segunda já corresponde mais com a altura do controle que nós tivemos a fazer. Sim, penso que sim. Portanto, aquilo passa aí dos 8 para os 5, ou lá o que é, e depois dos 5 para os 2. E dos 5 para os 2 é que acho que já faz parte das... Estes dados não eram referentes ao tamanho da mancha, eram referentes ao crescimento da mancha, ou seja, pelo que eu consegui ver, a mancha nunca parou de crescer. Simplesmente o crescimento foi mais reduzido, pelo menos do que eu consegui detectar. Lá está. Sim. E isto ainda é um espaço temporal relativamente grande, 19, que eram as imagens de satélite que eu tive acesso. Sim. Vou dar aqui mais uma pergunta. Força, Pedro. Antes de mais, queria agradecer a vossa apresentação, foi excelente, ajudou-nos a compreender melhor o trabalho que a Montijo vem desenvolvendo, que é um trabalho, no fundo, demorado e que não deixa de ser, os resultados não deixam de ser resultados pequenos, portanto, espaçados no tempo. Mas queria aqui fazer uma pergunta, se vocês notaram alguma relação entre o descasque, como tinham falado na forma de eliminar as acácias através do descasque, portanto, e isso tem como objetivo, no fundo, Pedro, nós estamos a ouvir um bocadinho mal. Melhor. Já me ouve melhor, Maria? Sim, ligeiramente. Pronto, é porque isto está mal. Eu já só a perguntar se notaram alguma relação entre. Nós sabemos que ao fazer o descasque efeito da acácia, né, teoricamente a planta em si devia esgotar as reservas da raiz e acaba por morrer.
se notam que em algumas situações há um rebentamento pela raiz em zonas mais afastadas desta acácia que acaba por morrer, mas que a sua raiz acaba por rebentar mais num raio maior. Portanto, você acaba por ir rebentando noutras zonas. Se há alguma evidência disso no trabalho que eles pronto, na observação que andaram a fazer. É assim, honestamente não detectei, mas é algo que tenho quase a certeza que acontece, especialmente naqueles indivíduos com sistema radicular muito extenso e que têm uma vara aqui e outra acolá a 2, 3 metros, porque uma pessoa fazendo o descasque numa das varas, a outra vara vai continuar a ter energia, por assim dizer, porque não foi descascada. Não sei se estou a dar a resposta mais adequada, mas agora surgir um novo rebento, isso também é algo um pouco difícil de se ver. Eu vi rebentos a mais de 1 metro, isto em casos de acácias de porte muito grande, como por exemplo daquela fotografia de Costa Bacilo, que tinha mais de 20 centímetros de diâmetro. Havia rebentos, essa, se não estou em erro, tinha mais de 17 ou de 18 rebentos, e alguns deles estavam a mais de 1 metro de distância do pé original, mas também uma árvore já com 20 centímetros de tronco, de diâmetro de tronco, já tem um sistema radicular naturalmente muito mais extenso. Portanto, não foi algo que eu detectei, mas é algo que não posso afirmar, mas que tenho quase a certeza que acontece. Então, obrigado, Guilherme. Outra coisa que gostaria de perguntar é, pronto, e tu já referiste um pouco isso, que alternativas é que nós temos para terminar essa caça de uma forma mais eficiente? Sei o que é que vai dizer, mas pensa não tenho, para além do que referi, não tenho alternativas. Assim, as coisas mais fora da caixa é aplicar uma gestão não só focada nos indivíduos, mas também na área envolvente, realizar o tal, tentar instalar espécies que promovam o ensombramento e que dessa forma impeçam, não só por competição por nutrientes e água, como por competição por luz solar, impeçam, claro, não irão matar os indivíduos da cássia de albata, mas pelo menos atrasá-los e impedi-los de conseguir dispersar tanto em área. Tá bom. Obrigado, Guilherme, fiquei satisfeito. E agora parabéns aos dois e obrigado enquanto a Montes pela vossa disponibilidade em estar aqui a partilhar connosco com este painel o vosso trabalho. Até já. Obrigado. Oi, força. Boa tarde a todos. Parabéns pelas apresentações e quero mandar um abraço ao Luís, que já não o vejo há tanto tempo. O que eu queria perguntar era à Sara. Eu não conheço a Áquia, felizmente, é bom sinal. Gostava de perceber, porque ela falou ali no corte e eu fiquei com a dúvida. Se nós cortarmos a planta, ela já não rebenta? Era essa a minha questão. E também, no caso dela, falou que antes de se cortar, portanto, iríamos retirar, se já houvesse portanto, os frutos, para retirarmos os frutos. Eu queria perceber se é fácil, uma vez que tem tantos espinhos, se é fácil retirar
esses frutos? Obrigado. A dificuldade. Como? Boa tarde e obrigada pela questão. A dificuldade na gestão da áquia torna-se por ela ser uma espécie de difícil manejo no sentido em que ela pica bastante. Acho que a Margarida está aqui, também andou comigo no terreno. Ou seja, Tantas alergias. tirar os frutos não é difícil, é quase como apanhar uma laranja e eles saem. A questão é que a áquia, e isso só se deve fazer quando ela está mais ou menos pelo nível do joelho, ou seja, quando são plantas jovens, porque quando são indivíduos adultos não adianta, são demasiados, a árvore está repleta de frutos, dos folículos, então não vai dar, não é justificável. A questão da dificuldade é mesmo porque eles formam zonas muito densas, ou seja, entrar dentro daquela densidade a nível de pessoa é muito complicado. Pica, é como entrar num Monte Silvas só com os picos assim um bocadinho maiores. Em termos de controle, não me esqueci da outra parte, em termos de controle, eu estava a falar no corte, o corte não é por causa da regeneração de touça, é porque vai fazer com que todo aquele banco de sementes que está agarrado à árvore seja libertado. As sementes em si estão fechadas dentro do fruto, só é libertado quando a árvore serve uma perturbação por incêndio, que é o mais usual, principalmente em zonas de mato, mas quando se está a fazer a gestão, essa perturbação pode ser iniciada pelo corte, vai fazer com que toda a semente seja libertada, e isto implica sempre uma segunda ação de controle. Pode ser efetuada por fogo controlado, em zonas mais declivosas, que é a realidade das áreas de Vieira e de Costa Bacil, onde eu estive a estudar, ou nas zonas onde permite a mecanização, ou seja, máquinas lá dentro, pode ser realizado com a gradagem. Ou seja, quando a germinação faz plantasitas assim pequeninas, ou seja, quando ela ainda não tem fruto, quando ela ainda não tem formação qualquer nenhuma de sementes, faço uma gradagem do terreno que vai fazer com que destrua todas aquelas sementezinhas que germinaram. Vai diminuir imenso o banco de sementes. E é uma das formas mais eficaz no controle, porque nós não conseguimos de maneira fácil controlar o banco de sementes existente. Porque mesmo quando elas são pequeninas e formam áreas muito densas, nas áreas onde eu estive, as áreas densas não faziam campos de futebol assim daqueles enormes, como existe muitos casos aqui em Portugal, e ainda há tempos estive noutro estudo também da Áquia Cerícia, em que não eram 23 hectares, eram 300, cheios de Áquia Cerícia, por isso o arranque manual, como é óbvio, é impossível. O arranque manual em pequenas áreas, como foi comprovado naquelas áreas onde eu estive, tem eficácia, resulta bem quando é bem aplicado, quando é retirado o fruto, metido dentro de sacos de plástico para ser destruído posteriormente em locais adequados. A churrasqueira é uma boa opção. No entanto, áreas muito densas, o arranque manual não dá em nada. Para além de ser muito numeroso em termos de pessoal, iria custar muito, a Montes tem voluntários, mas em grande parte das outras áreas onde existe Áquia Cerícia não é por voluntariado, ou seja, é por pagamento por pessoal contratado, e então é muito mais eficaz recorrer a mecanismos de máquinas e fogo. Não sei se conseguia esclarecer todas as suas questões, mas... Sim. Sim, eu já fui aqui para apoiar um bocadinho o que a Sara estava a dizer, só para teres uma ideia. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã. Se isto ajudar. Não sei se já está a partilhar. Já? Sim. Pronto. Isto, por exemplo, isto foi em 2019, quando tivemos o campo de trabalho, e isto foi em Costa Bacil, e nós estivemos a tirar estas áquias. Isto ainda são juvenis, nem sequer são plantas muito, muito grandes, e do conjunto destas todas que nós arrancámos, e essas plantas já tinham sementes? Já. Nós recolhemos destas plantas quase 600 sementes. 600 cápsulas, o fruto. Ok. Portanto, cada indivíduo tem muitas sementes. Sim. Pois. Mas por isso mesmo é uma excelente alternativa quando não se tem densidades muito elevadas, porque quando se tem...
Mas só para esclarecer que essa parte eu não percebi. Mesmo cortando, então ela volta a arrebentar de toiça. Ou não? O rebentamento de toiça, eu creio que pelo menos nas zonas onde eu estudei, Sim. não existia. Não existia? Ok. Não. Ok. Quando existe o corte, porque aliás é um corte de todas as árvores, toda a biomassa vai ficar no terreno, Sim. por acaso num estudo onde iria ser efetuado o fogo controlado, onde se deixou toda a biomassa no terreno e que depois, passado um anito e qualquer coisa, faz o fogo controlado. É uma excelente alternativa. Se for para mecanização, convém tirar a lenha em si, mas acho que também é uma boa opção e é das mais viáveis e que tem mais eficácia. Porque, por exemplo, uma das alternativas, pelo menos quando eu estava a fazer o relatório, os produtos fitofármacos apareciam como uma opção. Hoje em dia já se sabe que não é uma opção viável, ou seja, que não produz os resultados que sejam justificáveis. Também temos o controle biológico, ainda não é uma opção em Portugal, mas creio que daqui a uns anos já há de ser. Que na África do Sul está a ter resultados com bastante sucesso. E esse controle biológico é realizado como? É um inseto, eu não sei o nome de cor, peço desculpa, mas não sou muito boa para os nomes. É um insetinho que vai comer, que vai fazer com que na parte da floração ela não existe e que não haja criação de semente. Ou seja, vai interromper o ciclo e vai fazer com que eles não germinem, não deem descendência. Ok. Portanto, ficam só as plantas que existem, se forem eliminadas. Nem mais. Ok, muito obrigado. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E outra curiosidade, os frutos abrem super rápido. Foi uma coisa, eu nunca tinha trabalhado com áquias até vir, nem com acácias, antes de vir para a Montes, e a primeira vez que arranquei um fruto de áquia, quer dizer, cheguei ao fim do dia e o fruto já estava aberto. E eu fiquei, sim, um bocado espantada. Depois de eu estar fora da árvore, Abre é uma coisa muito engraçada, porque estando na árvore, eles permanecem anos quase intactos. Ok. Tá, obrigado. Obrigada, Rui. Temos aqui uma questão no chat do Pedro Serafim. Uma questão não, desculpem. Afinal é um obrigado pelas apresentações e felicidades pelo vosso sucesso. Obrigada, Pedro. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta que queira colocar ao Guilherme e à Sara. Caso não haja mais nada, e também faltando 5 minutos para a chamada ir abaixo, acho que podemos dar por terminado o webinar. Agradecer outra vez novamente à Sara e ao Guilherme por terem apresentado os vossos trabalhos e por terem cá estado connosco e toda a colaboração que tiveram nestas duas propriedades. E também a todos os participantes por cá terem estado. E afinal temos aqui mais uma pergunta, não? Pedro? Sim. Sim? Bom, antes de mais agradecer à Margarida e toda esta equipa que a Montes tem, que vem promovendo as atividades da associação e que vem dinamizando muitas destas atividades e estes encontros que tem estado a fazer de webinars. E queria também avisar uma coisa, é que caso ainda não sejam sócios, podem tornar-se sócios, porque a Montes está sempre a precisar de sócios. Era só para agradecer também uma vez mais à Sara e ao Guilherme, agradecer à Margarida que esteve aqui a dinamizar esta atividade, a todos os presentes e convidá-los a serem sócios da Montes. Eu mando, no e-mail de agradecimento eu mando essa notinha lá a toda a gente. Portanto, o episódio vai ser posto no YouTube e já aqui avisar que para a semana vamos ter o último desta série de webinars dos nossos estagiários e que vão apresentar um trabalho feito aqui em Vozela pelo estagiário Miguel Martins e uma estagiária que esteve connosco em 2018, a Maria João, que vai apresentar também o trabalho que ela esteve a desenvolver no Baldio de Carvalhais. Pronto, agradecer novamente a todos, o resto de uma boa noite e até uma próxima.
Obrigada. Boa noite, obrigado. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigado, obrigado a nós.